Papo de Mãe, edição de aniversário, há 4 anos, com você, aqui, na TV Brasil. Olá, o Papo de Mãe está no ar. Um parto inusitado, de repente, sem muito aviso prévio. Até parece cena de filme, mas sim, isso pode acontecer na vida real. Eu que diga, viu, Roberta? Pois aconteceu na minha família, não é à toa que está aqui a minha irmã, a Carol, que veio com o João para contarem a história do que aconteceu. A minha sobrinha, a Olga, ela nasceu, olha, em casa, no chão, na porta do banheiro da casa dela, né? Num trabalho de parto que durou menos de 5 minutos, menos de 3 minutos. Depois a minha irmã que vai contar melhor. E, olha, quem cortou o cordão umbilical foi a minha mãe, a nossa mãe, com a unha. Isso já virou uma história, já está ficando famosa essa história, viu, Carol? Mas depois a gente vai contar direito, vai contar os detalhes. O João, o irmãozinho da Olga, também vai contar, porque ele estava em casa naquele momento. E vamos conhecer também a história da Mariana, minha xará, que veio de Uberlândia para participar do Papo de Mãe. Obrigada. A Mariana é mãe do Felipe, que também nasceu em casa, assim, no susto, né? Você foi pega de surpresa pelo Felipe. E ela é corajosa, viu? Porque o Felipe está com 11 meses e a Mariana está grávida do Eduardo, de 6 meses, que não vai nascer aqui no cenário. Não vai nascer no susto. Não, pode até nascer no susto, mas não vai nascer aqui no cenário. Ainda está cedo também, né? Está cedo. E para nos orientar no papo e dar dicas de como agir nestes casos, estão aqui a obstetra Carolina Ambrogini e o cardiologista Agnaldo Píspico, instrutor de primeiros socorros. Veja os destaques do programa. Uma mãe dando à luz e você é a única pessoa para ajudar. O que você faria nessa situação? Eu confesso que eu não sei se eu teria coragem de fazer o parto, mas vamos ver o que a galera aqui na rua acha disso. Eles nunca teriam se conhecido se o destino não tivesse dado uma mãozinha. Antony nasceu no banco da frente de uma viatura da Polícia Militar. Foi ali, na hora desse parto bastante inusitado, que a Raíssa, o Anderson e o Admilson se viram pela primeira vez. Então, no momento, eu não me preocupei se eu conhecia ou não as pessoas. Na verdade, a adrenalina foi bem maior e ou eu colocava ele para fora ou poderia ter acontecido algo de pior com ele. É engraçado que quando você fala, todo mundo fala, isso é impossível de acontecer, mas quando você comenta, sempre tem alguém que conta uma história. E que bom, assim, que no caso de vocês, depois de passar do susto, tudo deu certo, os bebês estão bem, tá tudo certo, então vocês podem vir aqui para contar pra gente. Bom, a sua história eu sei, né, Carol? Mas agora você vai contar para todas essas pessoas que estão aqui. O que aconteceu? Como é que foi o nascimento da Olga? É tão difícil falar assim. Foi um acontecimento o nascimento da Olga, né, Carol? Eu trouxe o João para ele contar, que ele conta melhor que eu, que ele não chora como eu. Não, e a Carol trabalha com cinema. cinema. É tudo muito recente também, né, É Carol? a primeira vez que eu estou saindo de casa, assim, deixando ela lá, então A Olga está com 3 meses e a gente brinca na família, como a minha irmã e o marido trabalham com cinema, que a Olga, ela não nasceu, ela estreou. Foi uma estreia da Olga. Ela só faz pose, né? Na UTI, ela ficou 2 semanas na UTI para ganhar um pouco de peso. As enfermeiras apelidaram ela de Olguinha Hollywood. Porque ela estava assim, toda linda. Acho que eu vou ter que ir contando um pouco, mas assim, a Carol estava grávida de 32 semanas. Por coincidência ou não, até um fim de semana antes, eu saí com a minha mãe e falei, vamos comprar umas coisas para a Olga, né? Porque ela estava de repouso já, ela estava muito baixa, quase encaixada, mas não tinha nenhum sinal de parto iminente, assim, tava tudo bem. Até naquele dia eu fui na minha médica, ela falou que tava tudo bem, apesar dela estar baixa. Pediu para eu ir para o hospital por precaução, por segurança. Fui ao hospital, não tinha nenhum sinal de parto, fiquei lá toda monitorada, não tinha nada. Não tinha dilatação, nada, nenhum sinal de que ia contração. acontecer. Todas as pessoas, né, os profissionais por quem eu passei no hospital falaram a mesma coisa. Vai para casa, fica tranquila, em repouso, qualquer sinal, sangramento, estourar a bolsa, dor,
vim para o hospital, o parto demora de 12 a 14 horas, fique tranquila, não saia correndo. Falei, tá bom. E no primeiro parto, né, você não espera que isso vai acontecer, né? Não tinha nenhum, não estava esperando mesmo. A gente tinha feito uma reforma em casa, tinha acabado de voltar, estava tudo encaixotado, assim, eu ia ter aqueles 2 meses para montar o quarto dela, arrumar a casa. Quer dizer, não estava nada pronto ainda, Carol? Nada, mas nada, absolutamente nada. Tinha um outro. Só ela estava pronta. E daí, até, doutora Carolina, a gente pode acontecer isso, a mulher não ter nenhum indício e nascer. Você que tem tantas experiências com tantos partos, né? Sim, são os chamados partos tactócitos, são partos rápidos, né? Em que existe uma contração uterina mais acelerada. De uma hora para outra, assim? Pode acontecer. E também, como no caso da Carol, o bebê já estava encaixado. Então, a cabecinha do bebê, de certa forma, ela assim, o colo do útero está aqui, ela já força a dilatação. Como que você percebeu que estava nascendo? Eu estava no banho, na verdade, e eu senti uma cólica muito forte. De repente, assim, pedi para o meu marido ligar para a médica. Ele ligou para a Regina às 18h36, porque ficou registrado. Quando ele voltou, eu estava no chão do box. Ele falou, a Regina falou para a gente ir para o hospital. Eu falei, não consigo levantar daqui, porque minha perna não respondia mais, não tinha nenhum controle. Ele falou, não, a gente tem que ir para o hospital. Eu falei, não consigo. Aí ele me içou, assim, por trás. Quando a gente chegou na porta do banheiro, eu falei, me põe no chão, que ela tá nascendo. Ele falou, não é assim, a gente tem que ir para o hospital, demora. Aí eu segurei a cabeça dela, eu falei, me põe no chão, que ela já nasceu. E aí, no que ele me escorregou assim, ela pulou pra fora. Nisso, a nossa mãe que estava lá, ela estava no quarto, que seria o quarto da Olga, abrindo caixa, porque eram as caixas da mudança, né? Tinha ido tudo para um depósito. Veio. O Braulio foi ligar para a minha médica e a segunda ligação foi às 18h40. Então, o intervalo foi um intervalo de menos de 4 minutos. Sim. Quando eu vi que ela estava respirando, quando eu vi que ela chorou, a minha maior preocupação era essa. Ela era muito pequenininha, mas acho que é isso, né? Na hora ela você desse fica em tamanho. estado de choque. Depois que cai a ficha, né, que você começa a tremer. Eu fiquei, assim, me deu uma sensação contrária, me deu uma sensação de força dela, assim, me deu uma segurança, porque ela estava respirando super bem, normalmente. Na hora que eu peguei, assim, ela agarrou meu dedo com força, né? Eu senti um bichinho muito forte. João tá gostando dele. Porque o João, nesse momento todo, estava onde, João? Graças a... Na sala. Tava na sala. E o que você ficou escutando lá na sala? Sons, berros, eu ouvi um choro, eu só ouvi uns berros, daí eu vi várias vezes eu vi o meu pai indo pra cozinha, assim, voltando. O barata tonta. E você foi pra onde, João? O que você fez? Tinha umas cadeiras empilhadas na sala, eu me escondi atrás delas. Você se escondeu na cadeira? Eu Naquele momento você achou que estava acontecendo o quê, Sim. João? Hein? O que você achou que estava acontecendo? Não sei. Você percebeu que a Olga estava nascendo? Não. E daí como foi? Quem que veio te dar a notícia? Acho que foi meu pai. Só uma coisa que eu fiquei curiosa, quer dizer, começou a nascer, não tem como botar pra dentro de novo, tem que deixar nascer. Depois de fechar a perna, empurrar a cabeça. Quando o neném tá chegando ali, às vezes por telefone a gente orienta a mãe não fazer força. Tá? Se ela estiver ali, o neném tá... Aí a gente sempre usa uma expressão, respira que nem cachorro, para ele não fazer a prensa abdominal, não fazer valsal. Né? Aí às vezes dá tempo da gente chegar, para não parar, tudo mais. Mas a mãe que já teve bebê, ou que quando está na iminência do parto, é instintivo ela fazer a prensa E não abdominal. pode puxar também, Não, né? não há necessidade, vai amparar, só vai proteger o períneo ali Mas e vai deixar o neném... que a cabeça saiu, Isso, deixa caiu, sair. vai sair. Vai nascer em 2, 3 contrações aí. Porque o diâmetro da cabeça é o maior, então quando a cabeça passa, o resto vem. Tem que vir, né? Geralmente, quando o bebê, mesmo sendo prematuro, ele já está ali dando sinais que quer nascer, porque aí ele já tem maturidade pulmonar. Meu marido que fala que ela não é prematura, ela é precoce. Ela não teve nada, ela não ficou no soro, não teve nenhuma infecção, mamou sem Ela ajuda. já estava pronta. Sugou meu peito. E decidida, uma moça decidida. Não, então, porque até a minha mãe conta que na hora que ela viu ali o bebê, que você fica assim, sabe? Por isso que é importante, depois a gente vai detalhar mais o que fazer, né? Então, quando a Carol falou, precisa cortar o cordão, ela foi lá, ela cortou com a unha, aí ela lembrou de cena de filme, disse que ela pegou, botou de ponta cabeça, deu um tapa no bumbum do neném pro neném chorar. Meu Deus. Que é aquela...
Então ela até falou assim, ai meu Deus, será que eu quebrei uma costela da Olga, né? Mas o fato é que deu tudo certo, ela respirou e a mamãe tá viajando, a mamãe Mara, nossa mãe, né, vovó Mara, né, João? Ela tá viajando, mas ela gravou um depoimento pra gente, contando tudo isso, como é que foi cortar com a unha, inclusive que certamente não estavam esterilizadas as unhas. Vamos assistir. Oi, pessoal, eu tô aqui para contar como é que foi o nascimento da Olga, né? Eu estava aqui na casa da Carol, porque ela tinha me chamado para ajudar a desencaixotar umas coisas, porque o apartamento tinha acabado de reformar. E ela foi ao banheiro e aí o marido dela, ela começou a gritar muito e eu vim correndo, o marido veio correndo, ele pegou a Carol lá no boxe e falou, vou te levar até a cama e vou ligar para o médico. E saíram por essa porta para levar para a cama que é ali. Quando chegou aqui, nesse exato lugar, ela falou, tá nascendo, tá nascendo. Aí ela pôs a mão, segurou a cabecinha, eu que estava lá dentro do quarto, vim correndo, botei a mão, o neném saiu inteiro na minha mão. Aí ela foi me dando todas as coordenadas, ela falou, corta o cordão. Eu nem sabia que tinha que amarrar cordão, nada, cortei com a unha o cordão, foi um jorro de sangue total aqui. Aí ela puxou uma toalha que estava nesse cabide, e falou, embrulha neném, põe na cama e liga para o médico. Agora, na hora, você não sente nada, você não pensa nada, você faz o que tem que fazer e tem que resolver o problema e vai e resolve. Graças a Deus, todo mundo ficou tranquilo, o Braulio, o marido dela, ficou tranquilo. Diz ele que não, que estava super nervoso, mas não demonstrou. Eu também estava tranquila e a Carol mais tranquila ainda do que todos nós. Então, graças a Deus, deu tudo certo naquela hora, que podia ter sido um desastre, né? Mas ela está ótima e ela nasceu bem. Num primeiro momento, ela não se mexia, não fazia nenhum ruído, nada. Aí eu dei um tapão nela, ela deu um miadinho assim, e ficou ali. E ficou quietinha, e daí eu embrulhei, pus na cama e no fim deu tudo certo. Mas nunca na minha vida pensei que fosse fazer um parto, menos ainda de uma filha e de uma neta, né? Carol, como foi ter a sua mãe lá, além do Braulio, a sua mãe lá num momento tão importante da sua vida, foi né? Linda, é isso que eu falo. Eu fico perigosa, né? Porque se eu pudesse, eu recomendaria para todo mundo, na verdade. Recomendaria sua mãe como parteira. Não, ter esse momento tão íntimo, tão bonito, né? Porque eu até brinco, eu falo pro Braulio que quem fez o parto, a força do parto foi dele, né? Ele e a Olga, porque ele estava me segurando aqui, a Olga nasceu, minha mãe apareceu ali, assim, pareceu um roteiro de filme. E você mesmo. teve o que muitas mulheres querem hoje em dia, esse resgate, pois né, desse parto humanizado. Parto humanizado, parto natural, eu falo que o meu foi parto selvagem, é outra categoria. E ela foi maravilhosa, assim, imagina, assim, os dois ficaram muito apavorados, né? Lógico. A gente, assim, por aqueles 5 segundos de que podia ter dado tudo errado. Lógico. Né? E eu lembro de ficar muito preocupada com o João, assim, desse susto, né? O João, tadinho, já passou muita coisa nessa vida, né, Juju? Até para explicar, foi o primeiro parto da Carolina, embora ela tenha um filho já, né, Ju? Mas a coisa mais assustadora da minha vida foi o parto. Foi o parto da Olga. É que, enfim, o João foi meu presentão da vida. Veio junto com o seu marido de brinde, né? Marido, e em pouco tempo, assim, eu ganhei 2 filhos muito lindos. Que o Jojo perdeu a primeira mãe dele no ano passado. E são os 2 maiores amores da minha vida. Assim. Eu pensava isso, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir sentir por outra pessoa o que eu sinto pelo João, né? Porque foi uma explosão de amor com ele também. E aí ela chega desse jeito. Aí a gente vê que dá para ter esse mesmo amor, né? Muito bonita, uma emoção muito grande. Ver minha mãe ali, pareceu realmente que ela tinha parecido como mágica, assim, porque acho que ela ouviu e ela veio. E aí, só nós duas ali, eu falei, corta. Antes, uma coisa importante nessa hora do nascimento, que a gente falou do cordão umbilical, que acho que é a maior dúvida mesmo das pessoas, né? Que foi o medo que a minha irmã falou, mãe, precisa cortar o cordão. Qual é a orientação? Na hora que vai cortar o cordão, do ponto de vista pré-hospitalar, o que a gente fala? Corte o mais longe possível do bebê, tá? Lá próximo da vagina, por quê? Porque quando chegar ao hospital,
os neonatologistas vão ter um espaço grande. Então, essa preocupação de cortar ou não com alguma coisa estéril, não tem nenhuma preocupação, tá? Vai cortar com o que tiver ali, né? E como é que corta, né? Para evitar. Para o bebê, o problema, se você corta e não pinça, né, você não amarra, pode sangrar um pouco mais, vai parar o sangramento. Mas assim, no caso, vamos falar em meio de fortuna, o que a gente podia fazer? Um cordão de sapato, né, um tênis, alguma coisa, você amarra até estrangular o cordão, né, uns 2 centímetros depois amarra de novo e corta entre os dois. Quando? Mais perto possível, né, lá da vagina, porque vai ficar um cordão bem comprido. E aí você não puxa esse cordão, a placenta depois vai sair naturalmente. O secundamento, aí a doutora pode falar melhor, a pessoa... mas aí é uma coisa que pode ser feita com toda a calma do mundo e não tem a necessidade de quem está ali socorrendo. Não mexe, deixa ali Quer se dizer sair que em relação à mãe, doutora Carolina, dá para esperar mesmo? Não precisa ter esse desespero de tirar a placenta, se vai ter infecção, se não vai, como Em geral, a placenta ela sai em média uns 10, 15 minutos depois do parto. Ela sai naturalmente. Ela pode sair até meia hora depois do parto. Então, depois que o bebê nasceu, a mãe vai sentir de novo uma cólica, uma pressão e daí a placenta sai. A Mariana, então, conta pra gente, foi o que aconteceu com você, não foi você, foi pro banheiro, você já estava no banheiro. Eu estava tendo contração há 40 minutos e as contrações eram de 4 em 4 minutos e não tinha intervalo. Aí, quando deram os 40 minutos, eu liguei pra doula, que eu já estava esperando um parto normal, e ela falou, ó, vai pro hospital, né, que eu te encontro lá. Estava sozinha em casa? Meu marido estava dormindo e eu estava em casa. Você não acordou seu marido? Não, porque na verdade eu estava esperando 10 horas de trabalho de parto. Então, como só tinha 40 minutos, eu pensei, nossa, tem muito tempo, então eu vou relaxar mais um pouquinho. e não vou gritar, né, vou segurar aqui. E como eu não tive dor, eu não estava preocupada, estava tranquila. E nesse meio tempo também, que foi super rápido, eu senti muita vontade de ir no banheiro, mas assim, eu sentia como se minha bexiga tivesse super apertada para fazer bastante xixi. Aí quando eu sentei no vaso, eu senti uma pressão muito forte, assim, bem na vagina mesmo. E aí quando eu senti a pressão, eu coloquei a mão, assim, eu senti a pressão e falei, nossa, que estranho, e pus a mão na vagina, assim, dentro. Quando eu pus a mão, eu senti a cabeça do bebê. Nossa, essa sensação que vocês tiveram é maravilhosa, né? É maravilhosa. Que a gente fica um perigo, porque assim, não tem sensação mais bonita. Não dá para recomendar isso para ninguém, mas a gente teve essa sorte. E aí, Mariana? É muito lindo. Aí eu senti a cabeça e logo ele já nasceu. Eu até já parei pra pensar se ele teve aquele negócio de passa a cabeça, passa o corpo, passa a perna, não teve. Mas seu marido acordou? Aí meu marido acordou. Aí na hora que eu senti a cabecinha dele, eu puxei ele, porque eu tava sentada, então eu senti a cabeça, eu já cheguei pra frente o corpo e puxei. Nós pensa que aquelas mulheres ficam 2, 3 dias em trabalho de parto sentindo dor, né? E como eu não tive dor, não sabia que tava nascendo, assim, as contrações leves, né? Eu achei Você acha que não vai acontecer, né? Não sei, todo mundo fala, 20 horas, você vai urrar de dor, né? Então, eu tava esperando a dor, pelo menos. Ou a todo bolsa mundo fala romper. que isso não acontece, né? Quando você tem medo, se nascer, todo mundo fala, não, isso não acontece. Fala que é dor insuportável, que a contração dói demais. Eu pensei, não tô nem no início. Aí você pegou ele no colo. Aí eu peguei ele no colo e meu marido chegou no banheiro. Como assim essa pessoa, né? Que é isso, né? Falei, nosso filho nasceu, tá tudo bem. Você estava grávida de quantas semanas? 40 semanas. Já tava. Não, mas aí o meu marido ligou pra médica e falou que já tinha nascido o bebê. E ela orientou que a gente, já que não tinha nenhum material esterilizado nem nada, que a gente amarrasse com fio dental. Com fio. E logo ela chegou e levou os materiais e tudo e cortou o cordão. Ele cortou com o material dela. Nessa situação toda, é importante depois ir pro médico. Sim, mesmo, eu acho né? importante. Até para ver se houve alguma laceração no canal de parto, se tem que dar algum ponto. Então, daqui a pouco a gente conta aí os minutos após o parto. Vocês ainda têm que contar pra gente. No próximo bloco, nós vamos receber também aqui a psicóloga Maria do Carmo Tirado. E tem reportagens sobre nascimentos repentinos feitos por policiais militares. A Ruth tem uma história curiosa sobre a sogra dela. Ruth, conta pra gente. Sobre essa questão de parto inusitado, se ela contar, ela teve 14 filhos e 5 ela fez o parto sozinha.
Mas como que ela fazia isso? Pessoa do interior, né? Já há muito tempo atrás, elas que se abaixavam lá, preparavam tudo, deixavam na cama a tesoura, o paninho, aí a hora que o filho nasceu, ela cortava o vinho. Eu falei, ninguém bateu a cabeça no chão. E ninguém bateu a cabeça no chão? Eu acho que não, né? Todos viveram. Agora que estão fora. Minha sogra está aí com 91 anos, bem forte. Você imagina você estar ali, né, passando por um momento desse. Agora a gente conta com a participação também da Maria do Carmo Tirado, que é psicóloga. Obrigada, Maria do Carmo. Eu que agradeço. A pessoa age por instinto ali, né? Não tem como você ser racional na hora, parar para pensar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá muito tempo também, né, Maria Sai do para Carmo? esterilizar uma tesoura, né? Não dá, né? O instinto de preservação, ele vai estar falando mais alto. Deu para perceber a emoção, né, da Carol, da Mariana. A Mariana, eu tive a oportunidade de conversar lá fora com ela, desse momento. Só que existem emoções mais positivas e outras nem tanto. Né? O que eu pude observar, que elas conseguiram tirar dessa experiência uma emoção positiva. A própria Mariana já tinha contado para mim que a intenção dela é que, não sei se repetisse da mesma forma, porque cada parto tem um jeitão, né? Mas, enfim, elas tiraram dessa experiência, tanto é que elas estão aqui, elas estão contando. Estão conseguindo falar sobre isso, né? Exatamente. Então é uma vivência, vem o choro, vem a alegria. Poxa, minha filha está bem, meu filho ficou ótimo, tanto que está grávida de novo. Só que nem sempre é assim. Animada até, né? Porque o final foi feliz das duas, final né? foi feliz. Tudo saiu certinho, Exatamente. Nem sempre é assim. Não, e os próprios profissionais, né, que são preparados para isso, é difícil lidar com a emoção também, Sim, né? Doutora Carolina e o doutor Píspico, né? Você já fez parto na casa de alguém? Não, na casa eu nunca fiz. Eu fiz um parto uma vez dentro de uma Brasília amarela. Nossa, até música dos Mamonas Assassinas, Carol, como foi? Foi um parto muito inusitado, acho que de toda a minha história profissional foi o mais inusitado. Eu era ainda aluna de medicina e o estacionamento do hospital era bem próximo da maternidade, justamente para facilitar, né? E aí a gente escutou um carro buzinando, era noite já, um carro buzinando muito assim, desesperado. Aí a gente foi lá ver o que era, o carro praticamente entrou dentro do hospital, assim, e a gente, era uma Brasília amarela, a hora que a gente foi ver, tinha uma senhora que já estava nascendo. O parto normal, ele traz essa emoção, né, de a mãe parir, né, a mãe fazer da luz mesmo. O doutor já fez até parto de gêmeos, não, Então, Carlos? eu acho que o mais inusitado, assim, foi realmente um chamado que a técnica de enfermagem pediu apoio à viatura avançada, que é a viatura com médico, e eu fui orientando ela por rádio, e de repente ela a técnica gritou, doutor, saiu a cabeça, né? E ela era muito nova, a técnica de enfermagem. Né? Quando eu cheguei, eu ajudei ela a fazer o primeiro parto e a mãe falou, são gêmeos. Tem mais um, doutor, tem mais um. Continuamos, né? Fizemos ali o primeiro atendimento do primeiro bebê e em direção ao hospital, né? Apareceram os pezinhos, né? Porque quando o nenê nasceu cefálico, nasceu com a cabecinha, o segundo bebê nasceu pélvico. E aí faz o quê, doutor? Tem que ir para o hospital. Faz o parto. Nasceu com o pé. Isso, nasceu o pezinho, né? Daí nasceu, fizemos os dois bebês nasceram, chegaram bem ao hospital. E foi interessante nessa história, porque é uma cidade do interior, esses bebês estão com 10 anos, são meninos, né? Foi primeiro capa do jornal. E a mãe, né, que ela já tinha tido 7, né? Ali são mais 2, são 9. E o pai foi ao meu consultório, né, como era coordenador do SAMU, querendo, olha, o senhor, o primeiro nome vai ser o seu nome. Eu falei, não, mas a Aguinaldo está fora da moda. Então o senhor vai escolher. E aí, o menino, como nasceu no SAMU, ficou Samuel. Não é piada, né? Não é piada. Eles estão firmes lá em Araras, né? E o segundo, o irmãozinho, chamou, aí o pai escolheu, ficou Israel. Então Samuel e Israel, né? Deve estar, né? Podem estar assistindo aí. Deve ter por volta de 10 anos de idade. Nossa, e nasceram numa viatura do SAMU. Que cidade que é? Em Araras. Em Araras. E no caso até da Mariana, estava dizendo que você percebeu na hora que ele nasceu que ele estava com um cordão enrolado no pescoço? Isso, quando eu peguei ele, que eu peguei e coloquei no colo, ele tinha 2 circulares de cordão no pescoço. E como estava muito escuro, eu apalpei para ver realmente, né, e vi que tinha e puxei, porque não tinha outra alternativa. E como ele não chorou, ele não teve nenhuma expressão, eu vi que ele estava vivo,
Mas ele não chorou, foi tudo diferente, né? Porque a gente sempre ouve que a criança tem que chorar, que, né, que é sinal de vitalidade e tudo. Como ele não chorou, eu fiquei preocupada e visualizei, assim, tinha muito pedaço que eu acho que deveria ser da placenta, alguma coisa no rosto dele. Aquelas coisas então, brancas, assim. meio roxa, meio, não sei, estranha. Estava escuro, né? É sangue, né? É sangue, a placenta imagino que deve não. ser a placa, alguma coisa, sei também lá. pedaços da membrana amniótica, né? Aí eu lambi o rosto dele, assim, o nariz, e ele bem continuou sem instintivo chorar. mesmo. É instintivo. Você lambeu o rosto E aí ele do seu chorou? Não, ele não chorou nenhuma hora, não. Mas não Porque necessariamente ele não precisa, chorou. né, chorar. O choro, na verdade... Só demonstra que está respirando. Isso. Mas e se- o que pode ser feito dessa hora, na dúvida, né, com o bebê, a mãe vai aquecer esse bebê, o estímulo, né? A gente não precisa bater no bebê como a gente, nos filmes, né? Então, o estímulo está ali, você estimular o bebê, você pode estimular a criança a respirar e nessa hora, quando o bebê Como respira... que estimula, doutor? O estímulo na região do tórax, né? Só uma coceguinha. O estímulo manual na região E do aí você tórax. pode limpar? Isso, Você deve. falou um pouquinho de limpar a boca, O que tiver, narizinho. por que os obstetras antigos colocavam o bebê virado de ponta cabeça? Era para o que existia de secreção. Hoje nós não precisamos, porque nós temos aspiradores, né? Mas e onde Né? não tem o aspirador? Isso, o que vai fazer? Você vai virar e vai fazer uma limpeza manual, muito delicada, né? Pode ser uma fraldinha, as vestes Dentro até da da mãe, boquinha? né? Limpar a boquinha ali. Normalmente não precisa, porque quando o bebê chora e respira, as vias aéreas estão pérvidas, estão Não abertas. precisa se preocupar. O doutor falou tanto aí da importância de aquecer o bebê, né? João, você lembra o que usaram para aquecer a Olga? Porque a Carol disse que não estava nada pronto ainda ali da Olga. O que fizeram para Pelo aquecê-la? que eu sei, aqueceram ela com cobertor. né? Era o cobertorzinho dela ou era um cobertor que estava ali na cama? Era um cobertor que estava ali na cama. Conta pra gente, era o cobertor dos gatos, não Tava cheio de pelo de gato. Tava com alguns pelinhos de gato. Quer dizer que a alergia a gato a Olga não vai ter, né? Não. A gente vai mostrar a foto da hora do nascimento dela, que ela tá O importante é que enroladinha ali no aqueceu, cobertor. né, O melhor aquecimento é a mãe. É. Colocar no resgate para os bombeiros, para os policiais, a gente pede para colocar sobre o tórax da mãe e a mãe faz, se tiver, logicamente, né, tranquila, ela vai E aquecer, deve ter troca sido de um calor. momento maravilhoso. Você Pode ficar até ali com a oferecer o Olga, peito, né? Ela ofereceu Eu o peito. ofereci, né? ela era tão pequenininha que o bico do peito não entrava, ela ainda empurrou com a mãozinha, assim, o bico do peito para entrar na boca Você dela. também ofereceu? Também. Aí ele pegou na hora. Sugou. Mas é que ela era muito pequenininha, né? Acho que esse Normalmente momento é os o prematuros, mais de gostoso, né? boca como ela, né? Ela tinha 32 semanas, precisam fazer fono, né? Tem todo um tempo, assim. Tanto que na UTI, que ela ficou para ganhar peso, até para reter calor, justamente, né? Elas tinham marcado já fono para... Só que ela foi indo, assim, não precisou, e não precisava disso, arrancou a sonda, Não, tentaram a nasceu- mamadeira, pegou a mamadeira, puseram no peito, pegou o Não, ele peito. nasceu com 43 centímetros, é muito pequeno. Mas acho que teve uma medida preventiva aí, que a Carol tinha tomado a injeção para amadurecer o pulmão do bebê. Isso é importante, isso faz Isso é diferença, importante. né, Existem alguns sinais que nos levam a pensar num parto prematuro. Então a mãe... Você vai imaginar que vai nascer assim em casa, mas já imaginava mas, assim, que ia a ser mãe prematuro. que, por exemplo, ela já tem um histórico de partos prematuros anteriores, ou perdas próximo de 20 semanas, né? Que a gente fala que é insuficiência do colo. E a mãe pode fazer um exame também, por volta de 20 semanas, um ultrassom transvaginal que mede o comprimento do colo. Isso já é um fator. O colo abaixo de 2 centímetros é um fator de risco para um parto prematuro. Mariana, e daí como é que você foi para o hospital? Aí a médica foi na minha casa, né, terminar o parto, ela e a doula, e depois a gente foi pro hospital. Mas... Porque lá você não teve problema de trânsito, de hora de rush, Não, né? gente, graças a Deus. E a Olga nasceu na hora do rush, mas 6 horas da tarde. rush com acidente na 9 de julho, avenida perto de casa. E Maria, Aí você tem uma recomendação agora diferente nessa sua gestação? Não, assim, eu continuo com diabetes, né? Eu tive de novo nessa gestação, então eu continuo só com o limite. Então tem que torcer para nascer antes, né? Que tem um limite máximo aí de espera, né? Para o parto normal. Mas não tem nenhuma Tem que ficar recomendação. atenta, Tem assim que ou ter... não? Se ela já teve o bebê, ela tá grávida é maior. Com certeza, ela tem uma chance maior de ter um parto mais rápido ainda do que esse do primeiro. Nossa, Então, nossa, tem no que caso ficar da Olga alerta. vai durar 30 segundos. Ficar mais atenta, Você né? também.
ficar atenta. Não, mas meu marido não quer dizer, ele falou que se eu tiver outro filho vai ser órfão, porque ele morre do coração. Os pais que ficam traumatizados, as mães não. As mães estão anestesiadas, as mães estão anestesiadas e os pais, Tanto né? que a gente convidou o marido da Carol, ele falou que ele não estava preparado para falar sobre isso, né? Que ele não ia conseguir para ser o pai, né? Maria do Carmo, fala. Não, eu ia falar justamente, porque as repercussões, elas não recaem só sobre a mãe, é toda a família, né? A gente sempre considera o casal grávido, né? E acho que dá até para entender, porque ela teve toda a emoção, ela viveu tudo aquilo, ela passou por situações delicadas anteriores aí, né? E estava ele enquanto homem é uma situação difícil também. Tem um sofrimento da saúde do bebê, o risco da saúde dela. Exatamente, né? O quanto ele deve ter. Eu acho que tem dois momentos. É um momento muito especial de unir o casal, né? Isso uniu muita gente. É um amor, assim, uma coisa. A gente teve um filho junto, literalmente. Assim, né? Se pai dentro da sala de quarto já desmaia, né, doutora? Imagina que ele não podia desmaiar, né? Ele não tinha nem ele sofreu muito por isso, porque se sente um pouco impotente, né? A gente está ali... E assim, uma coisa, o parto em si é um evento que sangra bastante. Isso, existe quase 1 litro de sangramento. Parecia uma cena de crime Então, mesmo. para uma pessoa que é leiga, que não está habituada a ver aquilo, né? É uma emoção muito forte, às vezes pode até ser um trauma, né? Então, olha, eu acho que a gente precisa liberar a Carol, que ela está aflita para ir embora. Aqui, os bebês, os filhos têm toda a prioridade. Tem que amamentar. A Olga está mamando só no peito, só amamentação do leite materno, né, Carol? Pode ir embora, pode ir embora correndo. Gente, mas eu vou lá agarrar minha filhota. Carol, obrigada. Eu até me sinto um pouco culpada agora como tia de ter insistido tanto para ela vir contar a história dela, mas foi Mas a gente gostoso. veio para contar para ela até, né, Juju? Daqui a 10 anos ela assistir a gente e falar, nossa, Você quer deixar um meu recadinho irmãozão era pra pequenininho, Olga, já foi Carol? pequeno um dia. Quer deixar um recadinho pra Olga, Carol? Ou vai ser pedir demais? Pedir demais. Mas é uma alegria imensa, assim, não tenho o que dizer, né? Só quero que ela seja muito feliz, né, Juju? Porque ela é uma alegria muito grande na nossa Vamos vida, lá não é? cuidar da Olga. E Muito obrigada a pela você, João, participação também, de por ter vocês. vindo contar da sua irmã, que o João Eu adora. gostei. Obrigada, viu, João? A gente adorou que você veio contar Eu também. também gostei de Agora você vir não está aqui. mais traumatizado, não, né? Que a Olga nasceu em casa? É. Não, acho que não. Agora você já está achando até Ele bom. adora levar todo mundo lá para ver a mancha de sangue na parede. Conta a história para todo mundo, né, João? Legal, que bom. Obrigada. Então vai lá amamentar a Olga, que ela precisa ficar bem gordinha. E a nossa conversa continua no próximo bloco. Vamos assistir também a reportagem que foi feita com os policiais militares que já realizaram partos. O Papo de Mãe volta já já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O que você faria se você visse uma mulher tendo um filho na sua frente, num lugar inusitado? Seria uma reação que qualquer ser humano faria, né? Tá ali dando um apoio, toda a medida do possível, tá ali acompanhando ela, né? Não deixando ela sozinha, né? Acho que seria uma reação que eu faria, né? Você já viu algum parto? Já, em tempos de cameraman lá no Japão, já filmei alguns partos de clientes, assim, que foi autorizado. E na situação assim não achei tão difícil, né? O serviço da parteira, né? No geral... Você acha que você seria capaz de fazer esse serviço? Eu acho que se numa situação de extrema importância, correndo risco ali, soltando eu e a moça, eu acho que com certeza eu ajudaria sim, sem medo. A Tereza nasceu e foi o pai dela que fez o parto. É isso, Tereza? Conta pra gente. Então, minha mãe, foi assim da roça, né? Ela teve 14 filhos. E o meu pai fez o parto de todos. Mas como que era? Ele era médico? Ele sabia fazer parto? Meu pai não era nada, ele era um trabalhador, né? Da roça. E como é que ele aprendeu a fazer?
não sei explicar, ele nunca falou isso pra gente. A gente só sabia que os partos todos foi ele. Eu, como fui assim, uma das primeiras, né? Eu via quando a minha mãe estava, né, sentindo a dor do parto, ele ia pro quarto com ela, só saía de lá depois que o neném nascia. E como que ele cortava o cordão umbilical? Como que era esse processo? Ele cortava o cordão umbilical com uma tesoura e ele queimava com o cabo de uma colher. Ele banhava no fogo, quando o cabo da colher estava bem vermelho, aí ele chegava no umbigo e cortava. Era assim. E se hoje você visse alguma mulher dando à luz numa situação inusitada, o que você faria? Eu ajudaria. De que maneira? Não sei, se a criança estivesse nascendo, eu acho que eu pegaria, né? E se desse tempo, eu chamava o socorro. Mariana, é tudo tão rápido e inesperado, né? Você estava contando pra gente que quando o seu marido chegou no banheiro, viu você ali com o bebê. Qual foi a primeira reação que ele teve? Ele perguntou o que era isso, né? Eu falei assim, o que é isso? Aí eu falei, nasceu. E como eu estava muito calma, eu até orientei ele a buscar um cobertor. E o engraçado é que como o quarto já estava todo pronto, que foi bem diferente da Carol, a gente já estava esperando, né, há quase uma semana, eu falei, pega um cobertor. E ele pegou um paninho de boca. Ele chegou lá com o paninho de boca. Eu falei, não, um cobertor. E ele, assim, ele ficou meio apavorado, né? Não sabia o que fazer. Mas ele me deu toda a assistência, pegou o cobertor, embalou o bebê, porque até então estávamos só nós dois lá, né? Você ligou para alguém para contar, assim, a pessoa acreditou, assim, achou que era piada? Como é que não, foi engraçado que a gente não contou para os pais, porque como a intenção era induzir o parto no dia seguinte, que já era o limite, a gente não contou para ninguém que eu ia para o hospital. Então, quando o Felipe nasceu, a gente não contou para ninguém que ele tinha nascido. A gente foi para o hospital, já era quase 10 horas da manhã. E aí a gente só foi avisar os familiares, já era quase 1h da tarde. Eles acharam que tinha nascido no hospital. Quer dizer, pra eles não foi um susto, eles não acreditaram, não. Quando o meu marido ligou pra minha mãe, porque foi ele que deu o recado. Falou, a Mariana deu uma luz em casa. Ele falou, como assim? Aí ela falou, mentira. Aí ele mandou uma foto. A gente mandou a foto do parto. Então, isso que eu quero saber. Depois que ele pegou o cobertor, ele foi pegar uma máquina fotográfica ou o celular pra tirar Não, o foto? celular estava do lado, que eu estava falando com a doula, né? Então, o celular estava do lado, na pia, que era... Eu tinha monitorado as contrações, conversado com ela, então já estava comigo o celular. Tanto que ele foi acender a luz, eu falei, não acende a luz. Então, as fotos ficaram todas escuras. A gente viu que o doutor até já deu nome pro bebê que tinha feito o parto do bebê. Muitos policiais se tornam até padrinhos daqueles bebês, né? Porque é uma alegria muito compartilhada com a mãe. Ele marca a vida do policial. E na Polícia Militar eles fazem até um encontro desses policiais. A Letícia Bragalha, nossa repórter, foi acompanhar um desses encontros e conversar com esses policiais. Vamos assistir a reportagem. Eles nunca teriam se conhecido se o destino não tivesse dado uma mãozinha. Antony nasceu no banco da frente de uma viatura da Polícia Militar. Foi ali, na hora desse parto bastante inusitado, que a Raíssa, o Anderson e o Admilson se viram pela primeira vez. Raíssa, todo mundo se prepara bastante para o parto. Como é que foi dar luz no banco da frente de um carro com gente que você nunca tinha visto antes? Então, no momento, eu não me preocupei se eu conhecia ou não as pessoas. Na verdade, a adrenalina foi bem maior e ou eu colocava ele para fora ou poderia ter acontecido algo de pior com ele. E aí, como é que foi a reação deles? Eles estavam calmos? Então, ele é que ficou mais nervoso. Como é que você se sente em relação a esses dois policiais que te acudiram nessa hora tão importante? Então, são os meus heróis, foi Deus que colocou os meus anjos da guarda. Anderson, como é que foi para você passar por essa experiência? Vocês cuidam de ocorrências graves, perigosas, mas e na hora de ver uma criança nascer assim e ter que ajudar? É uma situação que é indescritível no momento. Eu fiquei um pouco nervoso, confesso, né? Por ser meu primeiro parto, auxiliar, não tenho filhos. Mas é uma situação que, para nós policiais militares, dá uma força a mais no dia a dia, né? Uma força a mais para continuar, para não desistir nunca da nossa profissão. Ficou emocionado na hora? Sim, fiquei. O Admilson é um pouco mais experiente, já fez outros partos na rua também e tem 2 filhas. Mesmo assim, ele não deixou de se emocionar bastante com essa ocorrência. Como é que foi que aconteceu, Admilson? Confesso que fiquei muito emocionado. Tem os complicadores da ocorrência, mas a gente tem a instrução, né? A instrução básica de dar o primeiro atendimento, verificar os sinais vitais, verificar a condição ali.
e dar o primeiro atendimento. A Polícia Militar realiza no estado de São Paulo uma média de 80 partos por ano, mas esse número já foi muito maior. Já chegamos a atender assim 2, 3 partos por dia numa cidade pequena. Por quê? Porque não dispunha o serviço público de um atendimento especializado para aquelas pessoas. Vilma também teve ajuda de policiais na hora do parto. Como a ambulância do SAMU demorou para aparecer, o pequeno João nasceu em casa. Na hora do improviso, a tesoura que cortou o cordão umbilical foi esterilizada com álcool comprado às pressas na farmácia. Sem enxoval, o bebê foi enrolado em um cobertor e levado para o hospital. Tem fralda limpa? Tem fralda? Não tem? Não tem? O rapaz da farmácia deu a fralda. Deu? Vê se ele tem fralda de pano lá, limpa. Alguns dias depois, um reencontro emocionante. Preocupados com o casal de imigrantes, os policiais prepararam uma surpresa. O que vocês organizaram aqui? A gente conseguiu arrecadar bastante coisa, como fralda, cesta básica, roupinha, bastante coisa para o neném, porque a gente fica solidarizado, como realmente fala, né? Bom, se a gente der uma olhadinha aqui nessas caixas, olha, a gente tem roupa, tem alimentos e muitas fraldas. A Vilma, que é a mãe da criança, é mãe de primeira viagem. Vilma, você gostou da ajuda dos policiais? Gostou muito, muito obrigada. Esse foi o maior susto que você teve desde que chegou aqui? Mas foi uma bendição, né, para mim, né? Então não esperava nada, ajuda ninguém, não esperava de ninguém. O que você quer dizer para esses policiais aqui que te ajudaram? Eu quero agradecer muito. Foi inusitado, porque não tínhamos nenhuma ferramenta nas mãos, não tinha nada e com a ajuda da comunidade conseguimos realizar esse parto. O trabalho bem feito rendeu uma homenagem aos policiais. E através destas pessoas, do bebê e da mãe que estiveram na ocorrência, aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os familiares que estão aqui prestigiando este momento. Que legal, né? Quantas histórias emocionantes, né? E acaba se criando um vínculo mesmo, né? É importante que o primeiro atendimento, né, ele pode ser feito, né, por qualquer instituição de emergência. Policiais são treinados, bombeiros são muito treinados e o pessoal da saúde, o SAMU, é o que estaria mais indicado, porque esse é o papel de todo o agravo da saúde no território nacional. O número da emergência nacional, o agravo à saúde, é 192. Tá? Agora, então, vamos frisar, doutor, muito importante, o Papo de Mãe vai para todo o Brasil. Sim. Então, assim... O número nacional é 192. Que é o SAMU, Isso, que SAMU. é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Só que... Não tem em todo lugar. Não tem em todo então, lugar. Qual é o segundo lugar que você deve ligar? 193, Corpo de Bombeiros. Ok. Nem todos os municípios têm serviço de bombeiros. E o número nacional da emergência no Brasil é 190. Então, nós temos três opções. O SAMU em primeiro lugar, 192, o Corpo de Bombeiros... E a Polícia Militar. E aí, se você ligou e o policial chegou e ele, naquele momento, não vai chegar o recurso adequado, ele vai gerenciar aquela situação e vai estar tomando a medida. Nenhum hospital pode recusar não. uma mulher em trabalho de parto, Isso. né? Porque a gente vê muito isso, não tem vaga, vai no outro. Tomar cuidado um pouquinho assim, o parto iminente, ou seja, está nascendo daquela situação, e é primeiro atendimento e tudo mais. A partir do momento que essa mãe entrou numa situação de uma porta de emergência, a doutora pode falar melhor, ela pode estar num falso trabalho de parto, entendeu? E aí ela pode ser encaminhada. Mas aí um especialista tem que ver, né? Ela tem que ter uma avaliação médica. Existe algum risco para essa mulher que teve o bebê em casa sem nenhuma assistência? Então, é importante que o parto seja assistido. Mesmo os partos domiciliares, as mulheres que optam pelo parto domiciliar, elas são assistidas por algum profissional que vai avaliar o grau de sangramento, vai avaliar as lacerações e até as condições do recém-nascido. Lacerações são os cortes que o bebê provoca na hora que sai. Pode acontecer lacerações na hora que ele sai, no períneo, né? Que são cortes que ficam sangrando. O risco de contaminação por aquela bactéria Streptococcus na hora do parto pode ser maior num parto desse, inusitado? Sim, então hoje em dia as mulheres fazem um exame, geralmente com 35 semanas, para saber se tem essa bactéria. Você né, viu, no caso do bebê dela que nasceu com 32 semanas, né? Então, se a mulher tem um Streptococcus positivo, deve ser feito um antibiótico na hora do parto. Né, alguns momentos antes do parto, para que o bebê não seja contaminado pela bactéria. O importante é que, numa situação dessa, todo o serviço de emergência que receber um chamado, se o bebê já nasceu, tá,
ele está orientado a levar mãe e bebê ao hospital. Nossos colegas obstetras vão fazer uma revisão do canal de parto, vão seguir o protocolo, o bebê vai ser visto por um neonatologista, vai ser pinçado o cordão de uma forma adequada, com um clamp adequado, vamos checar o cartão de pré-natal. O melhor lugar ainda, né, para ter o bebê, né, ainda com a opção de ter em casa, como a doutora disse, é um parto assistido. Se ele for inusitado, chame o serviço de emergência, que nós vamos ver se está tudo bem com o bebê e com a mãe. Isso é importante. E o número é 192, 190, que é a polícia, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros. Maria do Carmo, se acontecer nesse pós-parto, né, deu tudo certo e tal, mas da mãe começar a ficar também com uma coisa de muita superproteção, pensando em tudo que poderia ter acontecido com aquele bebê, talvez ela até precise de algum acompanhamento psicológico também? Eu atendo eu atendo um ambulatório de prematuridade. É muito comum a mãe que teve partos prematuros anteriores, nas outras gestações, elas trazem uma tona de superproteção muito grande. E isso tem que ser trabalhado para que ela não repita essa história e, às vezes, as crianças também vão precisar de uma assistência. A gente vê que esse risco a Mariana não corre de ficar com medo do parto em casa de novo, porque você está animada para ter outro parto igualzinho, é isso? Você não está com medo. Acende a luz, tá? Para tirar foto. Não, mas eu acho que isso não dá muito, assim, quem passa pelo que acontece, não dá muito para prever. Porque assim, várias coisas aconteceram durante o processo, não foi só não acender a luz, enfim, várias coisas. Eu tive uma conexão muito forte com meu filho ali naquele momento, porque eu me apresentei para ele, eu pude conversar com ele, explicar o que estava acontecendo. Como foi assim, na hora que você pegou ele no colo, você começou a conversar com ele? Enquanto meu marido fazia todo o procedimento hospitalar, né, enquanto ele foi o médico, né, ali, enquanto os médicos não chegavam, ele estava no telefone e eu nem, como se diz, eu nem me preocupei quando centímetros, cordão, eu não estava nem aí para isso. Então foi um momento que eu tive assim, com meu filho, eu olhava para ele e conversava com ele. Eu falava, filho, você nasceu, nós estamos aqui em casa, eu tô tranquila, porque eu estava muito tranquila. Então eu consegui passar isso também para ele, até por ele não ter chorado. Então foi um momento de muita unidade ali, que eu falei, eu sou sua mãe, eu chamo Mariana, você chama Felipe, né, bem-vindo. Então foi um momento muito mágico e eu lembro assim, que eu até emociono, que eu levantei ele e agradeci a Deus, porque eu não tinha ninguém, né? Era você e ele, né? E que bom que ela ficou tão tranquila assim, né? E conseguiu passar isso pra ele, e né, ele Mariana? só olhava assim, abriu o olhinho assim, e olhava, e eu falava, filho, bem-vindo, eu agradeço a Deus que está bem, né? E foi um momento muito mágico. Eu acho que eu nunca, assim, eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer, né? E ele abriu o olhinho, quer dizer que ele respondeu, né? Eu imagino que sim. Ele tava olhando assim, ele todo pequenininho, embaladinho, né? Um toquinho. E eu só lembro que eu falei assim, Deus, eu te devolvo aquele que é seu. Porque a vida é dele, né? E eu devolvi algo que ele me presenteou ali, que poderia ter dado errado. Mas que, graças a Deus, deu certo, né? E foi um parto perfeito. Eu posso dizer que eu tô animada porque foi um parto perfeito. Você tá pronta e que o Eduardo tomara que nasça assim também. Dá pra repetir a dose. Dá. Se tiver tudo, né? Se acontecer assim, né? Eu espero que sim. Nossa, que gostoso, né? E você já estava até pensando no terceiro, é isso que você estava falando? Que você já tá até animada. O marido animar, ele não tá querendo, não. Mas eu imagino que sim. Às vezes vem o terceiro. Bom, eu aconselho. Eu tenho 3, é muito bom. Obrigada, viu, Mariana? Boa viagem de volta. Obrigada. Obrigada por ter vindo de Uberlândia para participar. E boa hora, né? Obrigada. Boa hora. Obrigada. Doutor Píspico, tem algum e-mail, algum site que você queira divulgar para quem quiser entrar em contato com o senhor? Tudo bem. Nós somos a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, onde nós fazemos curso de primeiros socorros, né? Isso é um tema interessante. É socesp.org.br, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que alguns cursos de primeiros socorros, por lá nós podemos orientar. E no e-mail é pispico@uol.com.br. Quem quiser trocar ideias, tudo, a gente pode bater um papo sobre esse tema, que sempre é muito interessante, as histórias, as dúvidas, e as pessoas acabam deixando, né, sempre a gente aprende
com essas trocas de ideias esse programa. Agradeço aí o convite e poder ter participado aí com vocês. Obrigada. A Maria do Carmo? Eu prefiro deixar o meu e-mail, mariadocarmo@yahoo.com.br. E muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. Carolina? Bom, eu tenho um blog, né, que chama www.carolambrogini.blogspot.br. E obrigada mais uma vez pelo convite. Aliás, vocês três já assíduos aqui no Papo de Mãe, afinal já são 4 anos no ar. E é falando de nascimento que comemoramos o aniversário do Papo de Mãe. Nosso primeiro papo foi ao ar dia 21 de setembro de 2009. O assunto na estreia foi o parto. Bem-vindo ao Papo de Mãe. Olha, não tem jeito. Quando 2 ou mais mães se encontram, logo começam a conversar sobre os filhos e ficam íntimas em poucos minutos. Bom, no nosso caso, então, eu e a Mariana somos amigas há 30 anos. De lá pra cá, foram ao ar 175 programas com temas que tratam da saúde, do comportamento e da educação dos nossos filhos em todas as idades. Sou mãe do Henrico, vai fazer 5 meses, e mãe do Arcângelo, de 3 anos e meio. Um programa feito para a família inteira. Mães, pais, avós e filhos participam. Sou a Liana, sou paisagista, tenho 6 filhos. E são 6, tá faltando o que tá faltando? Nossa irmã que tá viajando, ela tá fora. Que idade que ela tem? 25. Com a troca de experiências, todos aprendem. E especialistas de destaque nas mais diversas áreas trazem sempre informação com credibilidade. Educar é uma arte, é um projeto cujo resultado é o futuro. Os alunos sempre têm mais poder que os professores. Antigamente não, agora sim. Não é à toa que o Papo de Mãe conquista cada vez mais telespectadores pelo país, prestando um importante serviço à população. O site da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down é o www.fbasd.blogspot.com. No começo deste ano, ganhamos uma nova casa nos estúdios da TV Brasil em São Paulo. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nova casa do Papo de Mãe. Isso mesmo, olha só quanta novidade, Mariana. Uma sala aconchegante para o nosso bate-papo e ali o espaço das crianças, olha só que delícia. Levando até você toda semana bate-papo, reportagens especiais e a opinião nas ruas. Você quer que eu seja politicamente correto? É uma coisa, opinião minha, sou contra. No site e nas redes sociais, a conversa nunca para. E o retorno do público é o nosso maior presente. Não perco um. É a diversão nos domingos, parece o mantra de todas nós mães. Vai passar, vai passar. É de coração que fazemos este programa e que agradecemos a vocês por este reconhecimento. Parabéns para todos nós.